o certificado vem assinado pela Convenção Geral, né, pelo pastor presidente Israel Bezerra da Costa, né, uma honra vocês terem esse diploma lá no quadro ali, né, e além do que vai aprender sobre missões. Então, mais esse módulo que estamos iniciando nessa data de, hoje é dia 14 de junho de 2016, né? Sejam bem-vindos, irmãos, para esta escola. Esperamos que na próxima aula venham mais pessoas. Esperamos que vocês convidem outros companheiros. Esperamos que os irmãos que nos ouvem através do vídeo que está sendo gravado agora possam vir participar conosco na próxima aula, que será próxima segunda-feira, 7h30, né? Daqui 15 dias, né? Terça-feira daqui 15 dias. Terça-feira daqui 15 dias, né? E juntos os irmãos estarão aqui estudando sobre missão, não é? Oremos ao Senhor nosso Deus, poderoso Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós agradecemos por esse convite especial que nos concedeste, Senhor, e estamos reunidos em mais este módulo da missão da escola missionária, Senhor, aqui nessa cidade de Limeira. Estamos reunidos, Senhor, para juntos aprendermos sobre este objetivo e esta responsabilidade tão importante que é a obra missionária. Nós agradecemos de todo o coração, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Quero dar início com esta primeira lição acerca do que é missão, né? O que é missão é a primeira lição deste livro, né? Introdução à missão, desse curso de missões, e sobre o que é missão. Nós vamos falar um pouquinho, quero que os irmãos entendam que tem uma responsabilidade, um compromisso aí do governo da sede, numa reunião agora, daqui a pouco, já está tendo lá nosso missionário da Colômbia, pastor Oséias Pereira, que está aí hoje ensinando aqui na sede, e eu preciso ir lá dar um abraço nele, nosso amigo de muitos anos, e ele já está lá. Ainda não vi ainda, porque o pastor Joel Amanso nos recebeu, levou para lá e tal, e nós vamos chegar lá. Missão, vocês já estão vendo aí sobre a tradução, né, do verbo latim interno. Interno significa enviar. Então, missões é envio, enviar, não é? Nós precisamos entender sobre missão, meus irmãos, que o primeiro enviado foi Jesus Cristo, foi o primeiro missionário. E, resumindo de um modo geral, não existe outra forma, porque ele foi enviado e ele enviou. Nessa primeira missão, depois vocês vão estudar detalhadamente em casa e vão observar isso. Que ele foi enviado e veio. E aqui na terra, ele também enviou os seus discípulos. Não só uma vez, ele preparou os discípulos para fazer a obra missionária. Vocês observam que a obra missionária, se nós formos pensar em recursos humanos, não é? Não existe possibilidade, nunca existiu. Nunca existiu possibilidade a obra missionária. Por quê? Quando Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho, enviou os discípulos nos últimos dias que ele estava aqui na terra, ele falou para 11, que Judas já não estava ali, e ele falou para 11 discípulos, e por todo mundo pregar o meu Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Não é isso? Lá em Marcos capítulo 16, não é? Não está aí, vocês podem até anotar aí na cabeçalho, não é? Para quem que ele falou? 11 o quê? 11 empresários, não é? 11 donos de camelos naquela época, milionários e ricos? Não, irmão. Quando Jesus falou para 11 pessoas que não tinham nem um jumento, cada um, não tinha. Ele disse,
quiseram estar, é como se estivesse dizendo, vocês quiseram estar comigo, vocês vão dormir até sem travesseiro. Vocês vão dormir debaixo das árvores, das oliveiras, né? Vocês vão dormir comigo nos montes, né? Tem pessoas até que ficam com essa meninice, né? Desculpa se tem algum de vocês que gosta disso, mas já fico sabendo que é meninice de orar no monte, porque diz que Jesus orava no monte, né? Jesus orava no monte porque não deixava ele orar na sinagoga. Quando ele entrava na sinagoga para orar e para pregar, batiam nele e expulsavam ele, não é verdade? Certo? Então, quando Jesus evangelizou, ele disse, chegou em Jerusalém um dia, que também é um monte. Vocês sabem que o templo está construído no monte, em Jerusalém, é isso? No templo de Davi, que estava lá o tabernáculo, né? Ele dizia, subir para a casa de Deus, né? Ele está lá no monte, lá em cima. É Monte Moriá, aonde Isaac foi sacrificado, certo? Iria ser sacrificado, mas não foi, não é Isaac. Monte Moriá, um monte. Ali foi construído o templo, né? Jesus chegou lá, expulsou os cambiadores e disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então não é monte da oração, é casa da oração, não é matagal da oração, não é a moitinha da oração lá em cima, né? É casa de oração, é a casa de Deus. Aonde tem a casa de Deus, ali é o lugar da oração, não é verdade? Onde está o povo de Deus. E para se fazer missão, precisa de oração, não é verdade? Fazer missão. O escritor aqui, vocês vão encontrar, faz uma alusão muito interessante sobre as condições para a missão. Aí alguém diz, qual a diferença do evangelismo para a missão? O evangelismo está inserido na missão, entendeu? Não tem diferença, faz parte do outro. Faz parte. Através da obra missionária, você evangeliza. Você evangeliza. É assim, né? Evangelismo é um instrumento que você usa no trabalho missionário, né? Entendeu como é que é? É uma atividade no trabalho missionário. É a evangelização. E ele usa aquele assunto do garoto, né? Dos 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. De uma forma interessante que eu li, ele fala do garoto que os discípulos precisavam alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E ele disse, dai-me vós de comer. E os discípulos saíram procurando, acharam somente um garoto, né, um menino, né, frágil menino, ele diz aqui, um frágil menino, né, uma frágil criança, com 5 pães e 2 peixinhos, e trouxe até Jesus. O que eu acho interessante é o seguinte, como é ser missionário e ser obreiro? Ser missionário e ser obreiro, você pode ter até um sentimento diferenciado, você pode ter até um pensamento diferenciado, mas o obreiro verdadeiro, o pensamento dele e as atitudes dele são atitudes que produzem, são atitudes que levam a resultados. Embora ele não pense que vai ter resultado. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu vou pregar o que eu tenho que pregar. Eu vou falar o que eu tenho que falar. Eu vou evangelizar o que eu tenho que evangelizar. Mas o negócio está bem complicado, bem difícil, mas ele está fazendo. Ele está fazendo. Os discípulos, um deles achou um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou, não vai tentar nada. O pensamento do discípulo, não vai tentar nada. Mas todavia eu vou levar para Jesus o menino com os 5 pães e 2 peixinhos. Vocês estão vendo a atividade, a ação aí? Vocês estão vendo a ação do verdadeiro missionário, do verdadeiro obreiro, como é que é? Ele poderia dizer, chega lá, achei um moleque aí, você não está. No meio de 5.000 pessoas, ele ia perder o garoto. Ele ia perder. Se Jesus falasse, só o garoto, rapaz. Jesus, tem misericórdia, mas nessas horas o garoto já se
no meio de 5.000 pessoas, e mais mulheres e crianças e idosos. Não dava aí 10.000, entendeu? Ele não fez isso. Eles trouxeram o garoto até Jesus, mostraram o garoto, 5 pães. Falou, Jesus, não, garoto, só achamos o garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Que é isso para tanta gente, Senhor? Está entendendo, irmão? Mas eles trouxeram. Pensavam que não ia dar, mas trouxeram. Apresentaram a Jesus. Aí o escritor desse livro, não é? Ele diz assim, que a igreja está representada nesse garoto. A igreja é essa frágil circunstância, entendeu? Essa frágil circunstância que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos, e não é nada. Mas quando a igreja entrega na mão de Jesus, ou quando o obreiro, ou quando o dirigente, o pastor, quando o agente missionário, quando o missionário se entrega na mão de Jesus, aí Jesus multiplica o quanto precisa. Ainda faz sobrar. Ainda faz sobrar. Na verdade, aquele garoto, o que ele estava fazendo com 5 pães e 2 peixinhos? Alguém prega que o garoto levou um lanchinho para ele e tal, um lanchinho. Você acha que tinha alguém naquele tempo com 5 pães e 2 peixinhos, levava, vou acompanhar Jesus com 5 pães e 2 peixinhos? Conversa. Ele foi começar a avisar. A mãe e o pai dele preparou, né? Talvez até muito mais que 5 pães e 2 peixinhos, e pôs lá para o menino vender. Acompanha aquela multidão faminta lá, que eles vão comprar, meu filho. Aqui e ali eles vão comprar. Isso aqui é sobrado ali, 5 pães e 2 peixinhos. E o menino continuava, né? Se fosse para ele comer, não ia ser 5 pães e 2 peixinhos, ia ser o quê? 5 pães e quantos peixinhos? 5, ué. Ninguém é bobo, ué. Tem que comer o pão com o peixinho dele, para saber. Não é verdade, não? Na verdade, tem que ser 5 pães e 5 peixinhos. Acontece que teve gente que comprou mais peixe e tal, e acabou ficando 5 pães e 2 peixinhos. Não é verdade? Não era nada aquilo para uma multidão de mais de 10.000 pessoas, contando com os idosos e crianças e mulheres. Era muito bom, né? Como? Para um era muito. Para um bastava um lanchinho, né? Isso mesmo. Mas agora na mão de Jesus, não é? Aí fala da obra missionária, da missão de Jesus. Foi quando Jesus ensinou os discípulos. Jesus disse: arruma cesto aí. Arruma cesto. Sobrou quantos cestos sobraram? 12. 12. Um para cada discípulo. Cada discípulo arrumou um cesto. Significa que cada um fez a sua parte. E Jesus fez a dele. Foi multiplicando. Enquanto a pessoa se enfiava a mão no cesto, tirava um peixe e um pão, aquilo multiplicava de baixo para cima, que ninguém nem percebia. Está entendendo? Porque no final sobraram quantos cestos? 12. 12 cestos o quê? Cheios. Aleluia. Isso quer dizer que na igreja de Jesus, na obra missionária, que é a vontade de Deus, que é a determinação do Senhor para a igreja tem que ser missionária. Os obreiros têm que ter um coração missionário, viu? A igreja que não faz missão, que não tem os seus missionários, irmão, e não cuida direitinho, não está cumprindo a ordem do livro de Jesus. Enviar, e Jesus cuida. A igreja tem que enviar, para Jesus poder cuidar. Está entendendo? E o obreiro, ele tem que crer também, o missionário. Ele tem que crer. E não é só enviar, mas nós também temos que aprender a contribuir, trabalhar. O discípulo trabalhar. Viu? Sobrou 12 cestos. Era como se Jesus estivesse dizendo aí: é para vocês isso aí, sobrou, está todo mundo vai deixar, agora é de vocês, leva para casa de vocês, para a família de vocês. Está entendendo? Porque Jesus falou: joga fora, sobrou, foi isso? Mas estava todo mundo com a barriga cheia.
falando que eu fico acompanhando Jesus, mas vai aí, ó, cesto cheio aí, ó, de pão e peixe para vocês aí, viu? Seu vingarudo, foi lá sexta-feira e voltou para acompanhar Jesus. Está entendendo, irmão? É a obra de Deus, a obra missionária, irmão. Os discípulos, primeiramente, foram enviados. Nós ouvimos falar, não está aqui, mas é bom vocês anotarem aí, a grande comissão na Bíblia, né? A grande comissão. Comissão, missão. Missão juntos. Juntos, Jesus enviou quantos? Na grande comissão? Lembra? 70. Jesus enviou. Já pensou? Jesus já não tinha só 12. Já tinha multiplicado para 70. Agora, Jesus envia os 70 e diz que quando eles voltaram, não fala quantos dias foram, mas quando eles voltaram, deve ser vários dias depois, voltaram assim, abismados. Por quê? Porque eles diziam: Senhor, nós nunca vimos tal coisa. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os demônios são expulsos. Eles estavam, porque até ali eles tinham visto e participado de Jesus fazendo. Agora, pela primeira vez, Jesus nos envia na grande comissão. Comissão, quer dizer, missão conjunta. Entendeu? Missão conjunta. E eles foram e Jesus fez milagres. Fez milagres. Coisa extraordinária. Entendeu? É a ordem de Jesus para a igreja. É Jesus fazendo a sua parte e querendo ensinar os seus discípulos e ensinando. Depois enviou de 2 em 2. É verdade? Enviou de 2 em 2. Enviou só para o povo de Israel. Eu quero que vocês vão primeiro agora para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está na lição. Que eram os judeus. Vocês vão pregar só para os judeus. Falar que brilhou a luz. Falar o meu evangelho. Que eu sou o Messias. Que eu estou aqui. Não é? Para os que estão perdidos. Que era para ninguém do povo de Israel dizer: ó, nós não sabemos de nada. Veio Jesus aí, mas ninguém falou para nós desse Jesus, não. Estão cobrando de nós aí uma nova aliança, mas ninguém falou dessa nova aliança para nós. Ninguém falou desse Jesus Salvador. Já vem pregando para os gentios. Jesus é só dos gentios. Não, Jesus mandou pregar para eles, que é para eles não ter desculpa. Hoje, né, quando chegar diante do tribunal de Cristo, dizer: nós não tivemos oportunidade de ouvir. Vocês tiveram, enviei os discípulos para vocês, só para vocês. Agora, depois, Jesus foi indo por todo mundo. Aí já é uma demonstração de que é para ir o evangelho para todo mundo. Ele falou para 11, 10 descalços, sandália, ir para todo mundo, por todo mundo. Jesus não estava louco quando falou isso. Jesus não estava delirando quando disse isso, ir por todo mundo. Ele estava ciente das dificuldades daqueles homens que não tinham centavo no bolso. Ele estava ciente, mas ele estava ciente também que quando ele manda, ele se responsabiliza. É só nós começarmos a fazer. Uma coisa importante, os irmãos aqui, como agentes missionários, todos são agentes missionários, dirigentes, né? É importante vocês, quando forem falar sobre esse assunto, dizer assim: olha, irmãos, o melhor terreno para se plantar, semear, é na obra missionária. É claro que é necessário ter vários tipos de missionários. Tem um missionário que nós costumamos dizer que é o missionário de joelho, é aquele que não pode contribuir, não pode ir por uma enfermidade, por deficiências financeiras, físicas. Pode orar, ele é um missionário de joelho. A missão dele é orar pela obra missionária.
vai. Tem o missionário da mão, é aquele que providencia meios. A ação é o que providencia meios para que a obra missionária não pereça. Está entendendo? Por exemplo, os dirigentes de congregação, os agentes missionários, os pastores presidentes, pastores líderes, não é? Eles têm essa responsabilidade de produzir meios para que a obra missionária siga adiante. Produzir meios. Se esses líderes não se interessarem, meus irmãos, para tudo, para a obra. Se esses líderes não se interessarem, a obra missionária não segue. Se esses líderes forem medíocres, da mente pequenininha, está entendendo? A obra vai ser medíocre e pequena. Se esses líderes forem dinâmicos, visão de águia, da mente aberta, a obra avança para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E a bênção é maior. Viu? A bênção é maior. A bênção de Deus para aqueles que fazem a obra missionária é tremenda. É tremenda, é coisa espetacular. A mão de Deus se derrama sobre aqueles que contribuem para a obra missionária. É lamentável que 90% da igreja não compreenda isso. E nós somos culpados porque nós não falamos. Nós não testemunhamos. E precisamos fazer, nós precisamos mudar essa realidade. Você não é sua congregação, você que é dirigente, você que é cooperador, no momento adequado, você precisa trabalhar em cima dele. Porque é o bem para os irmãos, né? Bem para a obra missionária, não só para a obra missionária, para os irmãos que contribuem. Quem abre a mão para a obra missionária, Deus abre a mão para ele. Porque ele vai estar no centro do projeto de Deus. É no centro do projeto de Deus. Quando você abre a mão para a obra missionária, você está no centro do evangelho do reino de Deus. Pastor, eu fiz 8 carneiros para minha família. Vai. Até as criancinhas. Tudo. E Deus abriu as portas para a marca. Muito bem. Muito bem. Eu também sempre criei meus filhos assim. Carnezinho de somar, contribuindo para a missão, dando oferta na salva da igreja, pagando dízimo, sempre ensinei meus filhos desse jeito. Jesus falou sobre a autoridade que ele dá. Ele deu autoridade aos discípulos, não é isso? O reino de Deus é constituído de responsabilidade, mas também de autoridade. Todo reino, ele tem autoridade. É um reino constituído. Né? Tem autoridade naquele reino. Você pertence a este reino, meu irmão. Este reino tem autoridade. De todo tipo que você imaginar. Tem autoridade para declarar, para repreender, para pregar, para expulsar, para curar, meu irmão? Para determinar a bênção na sua vida, da sua família, daqueles que te ouvem. É coisa gloriosa, irmão. Tanto é que Jesus disse: abençoai, não amaldiçoai, abençoai. Jesus falou, proibiu amaldiçoar. Jesus proibiu amaldiçoar, não pode amaldiçoar, não pode, é só abençoar. Não é que não pode amaldiçoar. Jesus disse para não amaldiçoar, porque nós não temos a capacidade de entender o que é justiça. Nesse momento do nervoso, nesse momento do sangue quente, você vai amaldiçoar alguém e depois você vai se arrepender, mas já amaldiçoou. Está entendendo? Você já amaldiçoou, acabou. Já pegou a maldição. Está entendendo? Porque você está vivendo num reino de autoridade. Você está constituído com a autoridade de Deus. Então Jesus falou: abençoa, não amaldiçoa.
abençoe, Deus ajude. Não amaldiçoa, porque um dia você vai amaldiçoar, e aí, quando você se arrepender, a maldição está boa. Lembra do caso de Jacó e Esaú? Não foi maldição, foi bênção. Né? Uma bênção maior e uma bênção menor. Né? Só que Esaú vendeu a primogenitura, a bênção, depois na hora lá, Jacó fez aquela manobra e recebeu a bênção maior. Depois que Isaac deu a bênção, ele pôde mudar? Isaac pôde mudar? É um exemplo. Não pode mudar. Quando Esaú veio e descobriu tudo, ele falou: meu filho, eu vou te abençoar, mas agora a bênção tem que ser a menor, porque a maior já veio para Jacó. Está entendendo? Então, você está no reino com autoridade. E ainda o Senhor Jesus deixou determinado lá em Mateus capítulo 10, que não há reino sem conflitos. Não há reino sem problemas. Mateus capítulo 10, os problemas do reino. Porque às vezes nós queremos viver no reino de Deus sem problema nenhum. Não existe, irmão. Não existe. Jesus, o Filho de Deus, irmão, passou o que passou. Deus não podia evitar tudo aquilo que Jesus passou? Perseguição, ameaça de morte, né? Apedrejamento, fome, sede, lágrimas. 2 vezes Jesus chorou, não é verdade? E por fim, traição, e aí morte. No reino de Deus, o cabeça do reino de Deus na terra, o fundador do reino de Deus na terra, o principal missionário do reino de Deus na terra. E agora que os demais missionários? Ele falou para os discípulos: porque no mundo tereis aflição. Viu? Não vou garantir para vocês coisa boa, não. Vocês vão ter aflição. Agora, sejam animados. Tenham um bom ânimo. Tenham pensamentos positivos. Bom ânimo, quer dizer, pensamento positivo. Pensa só em coisa boa. Pensa em coisa ruim, não. Pensa só em coisa boa, que vai dar tudo certo, que eu vou abençoar vocês, que tudo vai prosperar. Pensa só em coisa boa, porque eu venci o mundo. O mundo já está vencido. O diabo já está vencido. O maligno já está vencido. O inferno já está vencido. Este reino é um reino vitorioso, é um reino de vitória, é um reino missionário. Quando você sai para fazer a obra missionária, já vai ser saída com a bandeira da vitória. Para cravar a bandeira da vitória lá do território do inimigo. Não é isso? Quando você conquista o território, a primeira coisa que aquela nação faz é o quê? Cravar a bandeira, né, da nação vencedora. Não é isso? Primeira coisa que eles fazem. Né? E nós também. Você venceu o inimigo, você já crava a bandeira do sangue de Cristo, do Evangelho de Jesus ali. Na verdade, naquela terra, naquela cidade, naquela casa, né? Aonde você foi levado como missionário, ou se você estiver ensinando sobre missão, contribuindo sobre missão, que seja, você tem que ter essa compreensão que você é participante. Eu estou aqui, mas nós estamos aqui, mas nós temos 50 missionários trabalhando no campo. Se você é um contribuinte da missão, cada alma que é conquistada no campo missionário, cada alma, você tem os dividendos para a sua vida espiritual e cristã. Cada alma, você é contribuinte. E o justo juiz sabe. Então, quanto mais você investir, mais dividendos você tem. Está entendendo? Mais dividendos você tem. Quanto mais dificuldade você tiver nessa contribuição, mais dividendos você tem, porque o justo juiz, ele tem aquela
que disseram, não é possível. Nós vimos muitos amigos, Jesus colocando muito dinheiro lá na arca do tesouro. Jesus disse, não. Ela foi coisa mais. Jesus, ela pôs só duas moedinhas. Eu sei que ela pôs só duas moedinhas. Só que ela pôs tudo que ela tinha. E os outros também muito sobrando. Então Jesus mede o grau de dificuldade. Está entendendo? Eu ganho pouco, ele vai me comparar com aquele meu empresário lá que tem 200, 400 empregados, 300 empregados. Imagina, vai comparar. Jesus vai comparar sim. Vai comparar sim, senhor. Como não? Vai comparar. O empresário dá 10 mil para ele, isso aí não faz nem cosquinha no bolso. Mas acontece que ele não dá 10 mil. Não tem nenhum empresário que dá 10 mil para o missionário. Até agora não vi. Está entendendo? Aí, quando você dá 100 reais, o grau de dificuldade para você é muito maior do que o que deu 10 mil. Se deu. Está entendendo? Porque você ganha 1.000. Você está dando 10% do que você ganha. Aquele empresário, quando dá 10 mil, ele não está dando 10% do que ele ganha. Está entendendo? O exemplo que eu estou te dando. Para você pensar, quando você ofertar para Deus, você colocar todo o grau de dificuldade, o máximo que você puder. Não quero o teu dinheiro, a obra missionária vai se perder sem o teu dinheiro. Isso você tem que ensinar para as pessoas. Eu estou ensinando para você ensinar para as pessoas. Está entendendo? Jesus não quer o seu dinheiro. Está entendendo? O que Jesus quer é ver o teu esforço, o teu amor. Teu amor para a obra missionária. Entendeu? Por quê? Pessoas que se oferecem para a obra de Deus, depois que acontece, está cheio de problemas de saúde, aposentou só com salário mínimo, aí chega em mim e diz, pastor, agora estou liberado. Ah, é? Estou liberado. Para quê? Para ir para a obra de Deus. Agora aposentei. Só que eu preciso, pastor, porque eu aposentei pouco, só com salário mínimo, então eu preciso que a missão me pague uma casa, telefone, luz e água, combustível, um salarinho, viu? Porque aí na hora o Espírito Santo já fala comigo. Olha, isso aí, ó, enquanto ele teve saúde para fazer a obra, ele nunca quis. Ele foi na boa. Agora que nenhuma empresa quer ele, agora ele quer ir para a obra missionária para aliviar a carga da deficiência financeira dele. Não é por causa do amor da obra de Deus. Não é por causa do amor. Aí esse a gente deixa para lá. Está entendendo? Não é por causa do amor a obra de Deus. Quando eu saí para a obra de Deus, eu tinha uma empresa. Eu vendi a empresa. Vendi caminhão, vendi caminhonete, vendi casas. Está entendendo? E fui para a obra do Senhor. Assumi a primeira igreja minha, eu tinha que sustentar a igreja. Eu tinha que sustentar os obreiros. Como eu abri muitas igrejas, eu gosto de abrir igreja, nesses últimos 2 meses eu abri 3 igrejas. Nesses últimos 2 meses eu abri 3. A média nossa é uma por cada 45 dias. Mas eu acho que esse ano vai ser uma por mês, porque está acontecendo muita coisa aí. Está entendendo? Eu gosto muito de abrir igreja, porque quando você abre igreja, você também está evangelizando. Não é verdade? Você está fazendo uma obra missionária. Você está entendendo? A missão é evangelizar. Igreja evangeliza. Por exemplo, esse templo aqui. Ah, isso aqui não. Isso aqui não evangeliza. Como não? Isso aqui evangeliza. Você já imaginou isso aqui pronto? Você já imaginou as reuniões que nós vamos fazer aqui com 15 mil pessoas da cidade? Não estou dizendo crente, não. Eu não vou fechar nenhuma igreja para fazer festa aqui, não. Não vou. Nenhum culto vou fechar. Está entendendo? Aqui não serão festas para a cidade, para evangelizar. Fazer pregadores e cantores, entendeu? E atrair para Jesus, para a palavra de Deus, multidão de pessoas. É aqui dentro, tem outro lugar, não é verdade? Se a gente faz qualquer festa lá na sede, já enche, é o maior salão que nós temos, né? Então não tem
fechar a congregação para fazer as festas nossas. Eu nunca fecho as congregações. Está entendendo? Porque não cabe. Entendeu? Para não prejudicar. Então, esse prédio aqui é um instrumento de evangelização. É um instrumento de evangelização para ganhar almas para Deus. Como não? Sim, senhores. Entendeu? Quando você abre uma igreja lá no fim do mundo, como temos igrejas até no Pará, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Nós temos aí 20, 30 batismos, às vezes por mês. Nós temos igreja em 42 municípios, acho que agora já passou 42 municípios. A igreja crescendo, expandindo. Coisa formidável, coisa tremenda. Evangelização, ganhando almas para Jesus. É uma forma de ganhar almas para Jesus. Eu preciso saber que hora é. 8h30, já preciso ir embora. Venceu o meu prazo, até chegar na série, já vai dar 9 horas, na verdade. Nós estamos aqui em aproveitar as oportunidades, né? O reino de Deus é cumprido. Jesus falou, não é verdade? Jesus falou, e que nós precisamos entender as dificuldades no reino de Deus. Se você não compreender isso, você no primeiro problema, você volta. Isso aí está cheio, viu? Está cheio. Está cheio. O primeiro problema, isso aí continuamente tem obreiro que vai todo animado, daqui 6 meses não está mais aqui ano nenhum. Porque é com grave dificuldade muito grande. É por isso que precisa preparar. Nós estamos preparando uma escola missionária teológica lá no Ceará, onde os irmãos vão ficar lá, os alunos, 3 anos estudando, numa fazenda no meio do sertão do Ceará, viu? Já começa a dificuldade lá. E de lá nós vamos escolher missionários. E penso escolher missionários de lá para o mundo todo. Penso colocar aula de espanhol, de inglês lá, entendeu? Para que também os alunos saibam ali mais ou menos no básico, para se precisar ir para outros países distantes e possam ir já preparados para fazer a obra de Deus. Eu creio que Deus vai nos conduzir a isso. Agradeço a aflição dos irmãos. Me desculpe não poder continuar falando com vocês. Estamos na metade da aula, mas nosso irmão Michael vai continuar esta aula. E eu espero que na próxima aula vocês estejam aqui e o dobro de companheiros. Espero que vocês liguem para os irmãos, tragam a gente, que nós precisamos, pelo menos um representante de cada congregação, que esteja aqui para poder contagiar os demais lá na sua congregação. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós somos irmãos. Nós estamos indo a Ceará agora essa madrugada. Então, para vocês ajudar os irmãos, orarmos pelo pastor Eli, pastor Joel, estaremos juntos, para que o Senhor abençoe a viagem deles para o Ceará lá para participar de um trabalho muito bonito em realização ao nosso pastor Joel, pastor Eli, do nosso ministério. Quando a gente trouxer, vai trazer vamos trazer a gravação, não é? Ele vai ser homenageado lá na terra onde ele nasceu, não é? Como uma comenda do município, vai voltar como comendador. Pode orar, meus irmãos, pode orar. Vamos orar pelo pastor, pela viagem, amém? Pai querido e amado, Sim, meu Deus. através desta oração, o nosso pastor, nosso amigo, nosso pai, nosso companheiro, nosso continue ficando na sua vida, essa família, pois venha
esse pessoal que está ouvindo, assistindo a gente aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. Nós vamos fazer um convite para eles aqui, ó. Que estão assistindo a gente agora no canal do YouTube aqui, ó. Vocês vêm fazer parte dessa turma aqui junto com a gente aqui. Não é verdade, meus irmãos? Venha fazer parte dessa turma junto conosco aqui. Vamos dobrar o número terça-feira que vem na outra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bom. Muito obrigado, pastor Davi. Pastor, obrigado. Maravilha, meus queridos.